Eu quero convidá-lo para fazer uma breve meditação no texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 1, dos versículos de 1 a 8. Atos, capítulo de número 1, versículos de 1 a 8. Nos diz o texto sagrado: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esse livro foi escrito por Lucas, né? É um livro descritivo. E Lucas, então, ele tem a intenção de registrar essa história da igreja após a morte do Senhor Jesus Cristo. E o livro de Atos, ele está compilando os feitos dos apóstolos do Senhor. Então, esses mais ou menos durante 30 anos, aí esses apóstolos fizeram coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Claro, não só os apóstolos, os discípulos, toda a igreja estava reunida e vivia no propósito de servir a Cristo e expandir o seu reino. Mas é extraordinário, é incrível a gente saber que nesse período que, assim, vai desde a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, até possivelmente o fim da prisão de Paulo, lá pelo ano 63 mais ou menos. Então ali está o registro de Atos contém, né, estes anos de avanço, de atuação da igreja, a vida desses apóstolos, principalmente, né, o foco maior ali é na vida de Pedro, nos primeiros 12 capítulos do livro, e depois então nós temos um foco muito especial na vida de Paulo, né? Também porque Paulo foi o apóstolo aos gentios e Lucas o acompanhou. Mas é incrível como eles conseguiram evangelizar todas as regiões do mundo conhecido de então, sabendo nós que eles não tinham nem recursos financeiros, nem tecnologia para expandir desta forma o evangelho. Então a gente fica perguntando, né, como que eles conseguiram isso? Como que eles puderam, né, fazer um desenvolvimento tão grande da obra do reino de Deus, com recursos tão limitados? E a gente entende que aonde faltou os recursos humanos, sobrou os recursos de Deus. E haviam algumas características na vida destes homens, que para mim é o que determinou a expansão, a possibilidade da expansão do evangelho, como eu disse aqui, para todas as regiões do mundo civilizado de então. Não é que eles evangelizaram todas as cidades e tal, mas eles evangelizaram todas as regiões. Então o evangelho chegou ao mundo através do empenho da igreja de então. Olha que coisa extraordinária, irmãos, porque nós temos que pensar que nós hoje gozamos de toda a tecnologia, né, todo o aparato tecnológico que temos. Não falta recurso às igrejas. Talvez você diga, aqui na minha congregação, você ouve aí dizer assim, ó, a gente tem pouco recurso para fazer uma obra missionária, enviar missionários para o outro lado do mundo. É verdade, pode ser que sim, mas existem igrejas que têm uma condição financeira e que fazem isso de alguma forma. Mas mesmo assim, nós estamos tão tímidos, tão apequenados, né, nesta missão. Mas eu queria falar com vocês sobre isso, sobre algumas destas
características que possibilitaram este grande feito através da vida dos apóstolos. Elas são enchimento do Espírito Santo, amor, engajamento pessoal e coletivo, foco e recompensa. E eu quero chamar a sua atenção para este último ponto, a recompensa. Então fica ligado aí, que nós vamos, através do Espírito Santo, né? E também passeando um pouco aqui, tendo um panorama do livro de Atos, a gente vai trazer uma palavra ao teu coração para te edificar nesta manhã e te despertar como igreja a esta grande missão. Nós estamos vivendo dias assim tão difíceis, dias delicados, mas também dias oportunos para a pregação da palavra de Deus, né? Para estarmos assim falando ao coração das pessoas, e nós como igreja precisamos nos posicionar, que essa mensagem traga um despertamento ao teu coração. Eu quero começar falando sobre essa primeira característica, que é o enchimento do Espírito Santo. Semana passada, eu ministrando aqui na igreja, falei sobre essa questão que depois da experiência que eles tiveram no dia do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, ali de fato a igreja inicia, e eles então cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, cheios de temor no coração, mas eles se viam motivados para adorar, para aprender com os apóstolos, para viver em comunhão, para evangelizar. Então ali uma grande determinação estava no coração deles, né? Eles compreenderam algo extraordinário, que eles precisavam estar cheios do Espírito Santo para que a obra acontecesse. Porque na verdade, queridos, humanamente falando, nós, por mais aparato que tenhamos, por mais recursos que tenhamos, seremos completamente limitados se não formos usados pelo Espírito Santo. O que é que nós vamos usar? Técnicas, não é? Que a gente aprende aí, talvez, em cursos de oratória. Vamos usar o quê? Técnicas de psicologia para expandir o Evangelho? É claro que não. Nós temos que estar na dependência do Espírito Santo. Olha só, este novo mover espiritual dava um propósito a eles e fazia a vida deles valer a pena. É isso que nós, como igreja atual, precisamos entender, que viver o Evangelho e trabalhar em prol do Evangelho ressignifica a nossa fé. E a fé daqueles judeus não foi diferente. Eles viviam uma fé muitas vezes estagnada, uma fé na lei, e eles estavam, muitos deles, apenas vivendo religiosamente, mas sem experiências com o Senhor, sem uma vida ativa, sem uma vida vivificada no Espírito. E de repente então vem o Evangelho, vem o Espírito Santo, toca a vida deles, e isso ressignifica a fé deles, dá um novo significado à fé deles. Eles agora têm uma motivação, uma dinâmica, uma fé operosa, completamente diferente daquilo que a maioria deles tinham vivido nos tempos passados. Não só porque nós podemos dizer aqui, mas a presença do Espírito Santo já trazia uma diferença, mas eu digo acerca também da operosidade da fé deles, irmãos. Estes homens se movimentavam, estes homens, eles estavam envolvidos na obra, o coração deles estava cheio de fervor, eles queriam fazer, não era algo que lhes era obrigatório fazer, né? Eles tinham um mandamento do Senhor, mas eles desejavam fazer. Não eram os apóstolos que impunham isso a eles, mas existia um desejo no coração deles. Eles queriam servir, e servir de todas as formas possíveis, de todas as formas imagináveis. Então, se eu posso servir com os meus recursos financeiros, eu servirei. Se eu posso servir com a minha voz, Deus me deu uma boa voz, eu vou servir louvando a Deus. Se eu posso servir tocando algum instrumento, eu vou servir. Se eu posso servir de outras formas, dando assistência em algumas áreas, eu vou servir. Mas o principal, não é, era servir expandindo o Evangelho, levando o Evangelho adiante. Então, estar cheio do Espírito Santo trazia uma experiência tão relevante que mudava a vida deles.
Eles eram cheios e cheios, eles então serviam a Deus. E cheios, então, eles se determinavam a fazer a obra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Agora, eu chamo a sua atenção a um perigo muito grande que nós estamos vivendo nesses dias. Não é que ele é de agora, mas ele tem se intensificado neste tempo, até porque um cumprimento profético tem marcado o nosso tempo. Jesus Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então nós estamos vivendo um tempo de estagnação espiritual. Isto é um mal que tem afetado muitas pessoas. É como a gente pode comparar a uma depressão que deixa um indivíduo afetado por essa enfermidade, muitas vezes prostrado, completamente prostrado, impedido de avançar. Quando nós estamos estagnados espiritualmente, quando nós estamos frios espiritualmente, nós nos vemos impedidos de avançar, irmão. Não há aquele fervor motivador, não há o Espírito Santo dirigindo, comandando, determinando nossas ações, e aí fica difícil. A gente se entanque, a gente se apequena diante dos desafios. E preste atenção no que eu vou dizer. Existem muitas pessoas que nós, irmãos nossos queridos, pessoas maravilhosas, pessoas capacitadas por Deus para muitas coisas, mas não estão conseguindo desenvolver a carreira que lhes está proposta. E às vezes a gente tem a experiência de perguntar: irmão, por que você não veio no trabalho? Irmão, por que não participou da célula? Irmão, por que não esteve presente nos cultos? Então alguma desculpa é dada para tentar encobrir um fato. Sabe qual é? Faltou forças. Não é porque não quis, não teve forças espirituais. É necessário, querido, que nós nos enchamos do Espírito Santo, para que um vigor espiritual renovado venha a nós. Talvez a sua fé esteja assim apequenada, miúda, mas quando você busca o enchimento do Espírito Santo e ele vem a você, vai trazer um novo significado à palavra servir na sua vida, e eu oro para que isso aconteça. Uma outra característica que era fundamental, ou foi fundamental, para a expansão deste evangelho, para o cumprimento dessa missão que Jesus deu a eles. Lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, nós lemos que Jesus Cristo disse que eles deveriam testemunhar, não é? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então os limites eram extremamente amplos. A tarefa era uma tarefa difícil, mas eles estavam capacitados pelo Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas era só isso? Não. Havia uma característica ímpar na vida deles. E eu digo ímpar porque este é o dom maior, o amor motivador. Não é? Eles estavam cheios de amor e paixão pelo Senhor e pelo seu evangelho, e o amor determinava alegria no coração deles. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que eles viviam exultantes no Senhor, eles se alegravam no Senhor, eles se regozijavam no Senhor. Aliás, isso é um mandamento de Paulo às igrejas, né? Que nós devemos nos regozijar, nos alegrar no Senhor. E Paulo diz ainda: outra vez eu digo isso, alegrem-se no Senhor, estejam felizes pelo fato de vocês viverem esta fé transformadora, esta fé revolucionária, esta salvação extraordinária que nos alcançou. Nós não poderíamos pagar por ela, mas ela nos foi dada gratuitamente. Isso deve ser um motivo de alegria. Agora, o amor também foi fundamental, porque se seguiu a partir então ali de que Nero começou a perseguir a igreja, um martírio de proporções muito grandes, um martírio que vitimou milhares de nossos irmãos, perseguições e martírio. Então, queridos, imagine você se não houvesse um sentimento que consolidasse a fé deles, como o amor, porque o amor nos faz ir adiante, o amor nos faz vencer barreiras, o amor nos faz vencer desafios, às vezes impossível aos nossos olhos naturais. E quando nós amamos a Deus, somos movidos pelo amor, não é? O amor nos permite fazer grandes sacrifícios pelo Senhor Jesus. Jesus disse uma vez: aquele que muito é perdoado, muito ama. E aquela mulher pecadora, por muito amar, mesmo sendo uma prostituta, ela fez um grande sacrifício financeiro.
quando ela levou um perfume dentro de um vaso de alabastro, quebrou aquele vaso e derramou sobre o Senhor. E foi criticada, porque gastou aqueles recursos naquele perfume, e o Senhor então repreende os seus críticos. Jesus estava dizendo, olha, o que ela fez foi muito importante, isso vai ficar registrado, porque quando se ama, o sacrifício não é medido através de dinheiro, irmãos. Você quer fazer o melhor por quem você ama, e quando amamos a Jesus, e quando amamos o Evangelho do Senhor, nós queremos nos doar, nós queremos fazer o melhor. Não foi à toa que Jesus Cristo repreendeu a igreja em Éfeso. Apesar de haver um ativismo religioso ali, não havia uma essência que pudesse dar durabilidade àquele ativismo. E a veracidade acerca desta afirmação é que você vai ver que tempos depois a igreja em Éfeso some. Naquele momento era uma igreja que tinha um ativismo, uma agenda religiosa muito intensa, mas lhe faltava o essencial. Jesus disse, volta a ver onde cair e resgata o primeiro amor. Essa deve ser a verdadeira motivação, porque é isso que nos vai sustentar nos tempos difíceis, não só de provações, mas como de tentações, porque às vezes nós olhamos e dizemos, não vamos fazer isso, porque nós amamos o Senhor e não queremos pecar contra Deus. Olha o que José disse, né, acerca de Deus, lá no Antigo Testamento, pecaria eu contra o Senhor? De jeito nenhum, né? Ele não pecaria contra o Deus dele. Mas uma terceira característica era o engajamento pessoal e coletivo. Isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer obra. Nós não estamos falando que em 30 anos, ou cerca de 30 anos, eles conseguiram sair dos limites de Jerusalém e alcançar a Judéia. Olha só, às vezes como igreja nós levamos décadas apenas tentando evangelizar nosso bairro e algumas adjacências, não é? E achamos que é um trabalho tão difícil, tão complexo. O que nós estamos falando aqui, o que a palavra de Deus afirma, melhor dizendo, é que em 30 anos eles alcançaram todas as regiões do mundo civilizado de então. Preste atenção nisso. Agora, então nós entendemos, olha, que mesmo sem recurso, mas havia uma capacitação especial, a descida do Espírito Santo foi uma experiência tremenda. Então, a partir de Pentecostes, né, houve ali a pregação de Paulo, né, ou de Pedro, melhor dizendo, e muitas pessoas se converteram ali. Então, ali nós começamos então a vivenciar. Nós poderíamos dizer aqui que Atos pode ser dividido da seguinte forma, em 3 partes, que são 3 fases de desenvolvimento, 3 fases expansionistas da igreja. A primeira delas foi o desenvolvimento da igreja em Jerusalém, o que nós vemos entre os capítulos 1 e o capítulo de número 7. Então o evangelho, a partir daquela mensagem, daquele discurso, daquela pregação do apóstolo Pedro, ele trouxe o marco de desenvolvimento da igreja ali, de crescimento, de acréscimo na igreja em Jerusalém. Os apóstolos então ali estavam pregando a palavra de casa em casa, todos os dias havia acréscimo de vida, todos os dias havia pessoas aderindo à fé, se convertendo genuinamente, milagres ocorriam, a doutrina dos apóstolos era recebida por eles com alegria, eles estavam se disponibilizando em todo o tempo para servir ao Senhor, havia um crescimento espiritual, havia um desenvolvimento na comunhão, ou seja, um crescimento na comunhão, e havia também um crescimento numérico, queridos. A igreja se expandiu em Jerusalém, pessoas começaram a se converter, até religiosos que participavam desses grupos de excelência, como os fariseus ali, saduceus, enfim, começaram a abraçar a fé. Havia um mover espiritual poderoso em Jerusalém. Agora, preste atenção numa coisa, também não caia na armadilha de achar que isso se deu da noite para o dia, porque quando nós lemos
o livro de Atos ou qualquer outro livro, né, da Bíblia, a gente às vezes vê uma precipitação de acontecimentos. Isso não quer dizer que essas coisas se deram todas de um dia para o outro, não é assim. Lembre-se que nós estamos falando aqui de um tempo de mais ou menos 30 anos. Então é bom que você fique ligado nisso, porque senão a gente começa às vezes a trazer um julgamento pessoal, ou um julgamento na nossa igreja local, dizer assim, pô, a gente parece que não faz nada, não é? Mas entenda que houve um tempo, mas o que a Bíblia deixa claro, que todos os dias eventos novos aconteciam. Não é que todos os dias existiam milagres extraordinários, não. Mas essa maneira de se colocar nessa expressão todos os dias, quer dizer que isso havia como frequência, era frequente pessoas se converterem, era frequente milagres acontecerem, era frequente eles estarem em grande júbilo, em grande alegria, reunidos e louvando e glorificando a Deus. Mas contudo, isso não era tudo, e a igreja precisava cumprir o ID de Jesus Cristo. Eles estavam então alcançando ali os limites de Jerusalém, eles estavam disseminando o evangelho naquela grande cidade, mas o Senhor disse que eles precisavam avançar para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que acontece então? Parece que eles esqueceram um pouquinho disso, mas o registro que se dá no capítulo de número 7 do livro de Atos mostra que houve o martírio de um dos grandes ícones da igreja ali, que era Estevão, diácono, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus tremendo. E a partir deste evento, uma grande perseguição começa a acontecer contra a igreja. Perceba isso. A igreja começa a ser perseguida. E a palavra do Senhor vai dizer, lá no capítulo 8, os versículos 1 e 4, que eles se dispersaram ali pela Judéia, Samaria, talvez até outros foram para regiões mais distantes, e que eles começaram a pregar, por onde eles passavam, eles começavam a pregar. Os capítulos de 8 a 12 registram a expansão na Judéia e em Samaria, e dois são os eventos principais. Quais são eles? Primeiro, Filipe, o evangelista, prega o evangelho em Samaria, e um grande, tremendo avivamento acontece ali. Havia um mover poderoso do Espírito Santo, as pessoas estavam se convertendo, se arrependendo dos seus pecados, de suas feitiçarias, milagres estavam acontecendo naquela região, a ponto de a igreja em Jerusalém convocar e enviar dois dos maiores apóstolos, Pedro e João, para estarem ali com Filipe, dar um suporte e também levar, né, a igreja de Samaria, levar uma ligação, criar uma ponte entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Samaria. Se você conhece a história, você sabe que os samaritanos não se comunicavam bem com os judeus, e enfim, havia rivalidades, os judeus não aceitavam as misturas de raça que haviam ali, e não consideravam os samaritanos um povo limpo. Se uma igreja surge a partir apenas do evento da evangelização de Filipe, poderia haver um racha, uma cisão, uma divisão. Então Pedro e João se deslocam até lá, e sobre a vida daqueles que já haviam se convertido e sido batizados, eles oram, esses ícones da igreja de Jerusalém, eles oram para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a vida daqueles novos crentes que estavam ali em Samaria. Olha que coisa extraordinária, como Deus, Ele tem tudo dentro do seu plano perfeito, e desenvolve tudo. Então eles, guiados pelo Espírito Santo, foi possível que eles corroborassem de forma determinante, para que não houvesse separação ou cisma algum na igreja. Então a igreja permanecia unida, a igreja crescia unida, e através desse mover do Espírito Santo em Samaria, muitas almas se converteram. Então o segundo evento está em Atos 10, que foi então a conversão de um centurião romano na cidade de Cesareia, dando início a uma evangelização mais direcionada aos gentios. E você conhece a história de Cornélio, né? Como ele manda, depois de uma visão que Deus lhe deu, chamar Pedro em Jope. Quando Pedro chega ali, começa a pregar o evangelho,
o Espírito Santo cai sobre toda aquela família, sobre toda aquela casa, há uma conversão genuína, e eles então são tomados pelo Espírito Santo, e fica inequívoco que o Evangelho não era apenas para os judeus, porque Deus não faz acepção de pessoas, o Evangelho é para todos. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, diz o apóstolo Pedro. E essa terceira fase, então, talvez a fase mais importante, né? Nós estamos falando sobre engajamento. Olha como houve esse engajamento e esse desenvolvimento. Essa terceira fase é o desenvolvimento da igreja em terras gentílicas. Isso está contido entre os capítulos 13 a 28, quando nós encontramos ali as viagens missionárias de Paulo. São 3 viagens missionárias, aonde ele leva o evangelho com um poder extraordinário àquelas regiões, ele e sua equipe, da qual a equipe fez parte, pelo menos por um tempo, Lucas, porque nós sabemos que no registro de Atos, Lucas muitas vezes diz, olha, nós fizemos isso, nós estávamos em tal lugar, nós ficamos por ordem de Paulo em tal lugar. Então, querido, nós estamos vendo aqui a expansão em terras gentílicas. Paulo, ele é chamado pelo Espírito Santo, ordenado ali na igreja da Antioquia e enviado junto com Barnabé. A princípio, então, a primeira expedição, a primeira missão, continha também o João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos. Depois João Marcos deixou, na segunda viagem missionária isso criou um problema entre Paulo e Barnabé, então Paulo segue com Silas, Barnabé com João Marcos para outra região, mas eles se reconciliam lá na frente. Mas o que importa dizer é que havia ali um crescimento, uma expansão aos gentios. O Evangelho já devia ter chegado a algumas regiões, porque quando Pedro prega o seu primeiro discurso lá em Jerusalém, se você for ler o texto, você vai compreender que muitos judeus que estavam ali em Jerusalém para o Pentecostes, eles moravam em outras nações, eles vinham de outras regiões do mundo, para aquele tempo festivo em Jerusalém, e haviam ali também prosélitos. Ao saírem dali, no final daquela festa, já convertidos e cheios do Espírito Santo, provavelmente eles evangelizaram as regiões nas quais moravam. Como, por exemplo, ninguém sabe, ninguém pode precisar quem foi o fundador da igreja em Roma. Não foi Pedro, a palavra de Deus não diz isso, também não afirma ser Paulo, nenhum dos outros apóstolos. Quem sabe um destes homens, ou outras igrejas em outras regiões. Mas a verdade é que a grande expansão se dá a partir do ministério de Paulo. Ele e sua equipe, eles transtornam o mundo gentílico. Maravilha, como está lá em Atos 17, se eu não me engano, no versículo número 6, não é? Então isso é extraordinário, queridos. Essa expansão sem recursos, as 3 viagens missionárias de Paulo foi debaixo de muito sacrifício, de muita perseguição, de muitas ameaças, de muito sofrimento, mas eles estavam firmes, eles estavam determinados, eles estavam ungidos para este propósito, separados para este propósito, e então o ministério deles teve, assim, um crescimento maravilhoso. Seu ministério entre os gentios foi algo marcante, nós somos frutos disso, né? Mas isso foi possível principalmente por ser Paulo um homem cheio do Espírito Santo e totalmente comprometido com seu ministério. Se você conhece as palavras ditas por ele, né, aos líderes da igreja em Éfeso, lá em Mileto, quando ele voltava para Jerusalém, ele iria ser preso ali, levado a Roma. Então ele chama os líderes da igreja em Éfeso, e lá em Mileto ele tem uma conversa com eles para se despedir deles. Ali há choro, há pranto, há comoção, mas uma palavra que ele diz no versículo 24 do capítulo 20 é a seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Olha só, não era com tristeza nem com pesar, mas com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que maravilha, queridos, que expansão. Mas a expansão é fruto também do engajamento. Se você não está engajado no projeto evangelístico que a sua igreja tem, ou até em um projeto pessoal, você precisa ser despertado nesse sentido. Eu disse aqui, o engajamento pessoal e o engajamento coletivo. Coletivo no sentido de haver um projeto, né?
e geralmente as igrejas têm seus projetos para a evangelização, mas pessoalmente ou individualmente, você não pode perder tempo. Você tem que falar do amor de Cristo, ser testemunha dele onde quer que você esteja, aonde quer que você vá, indo, faça a obra, faça discípulos. Seja um pai espiritual para alguém, adote alguém, cuide dele, discipule ele, e você vai fazer um grande serviço ao reino do Senhor. Mas uma coisa que é também muito importante, uma outra característica, é o foco. Olha só, e se nós estamos falando deste tema, o foco, é porque, queridos, nós sabemos que é muito fácil se perder o foco. Muito fácil, não é? E a perda de foco se dá, ou pode se dar, muitas vezes, por duas características que são, especialmente, a falta de fervor e a falta de compromisso. Se não há fervor espiritual, não há motivação. E se não há compromisso, não há uma responsabilidade assumida. Porque essa história de dizer eu faço quando dá, nunca dá. Essa história de dizer no dia que eu puder eu vou, nunca vai. Ou pelo menos quase nunca. É assim ou não é? Você sabe que é assim. Como é difícil quando não há um compromisso. Mas quando você tem um compromisso, você faz. Por isso que é muito mais fácil, eu vou usar assim um exemplo, né, fácil para a gente compreender, você ir numa academia quando você paga. Porque você pagou, criou um compromisso com o seu bolso, com o seu dinheiro, então você vai. Mas a academia lá do prédio, você diz, mais tarde você diz amanhã vem depois, e assim as pessoas não se determinam, porque não há um compromisso, tá? Então, se não há motivação e não há compromisso, não há foco, ou muitas vezes o foco é comprometido. Mas quando nós voltamos ao texto, nós vemos que o Senhor deu a eles um objetivo, testemunhar acerca dele, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas parece que já naquele momento, eles já estavam um pouco desapercebidos. Nos versículos 6 e 7, eles começam a perguntar, olha, vai ser nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Olha qual era a preocupação deles, olha qual era o objetivo deles, ver o reino davídico restaurado, aqueles tempos gloriosos, talvez se veem libertos do jugo de Roma, do Império Romano. Esse era o pensamento deles. Então Jesus teve que dar um corte cirúrgico nisso, disse, não compete a vocês, não se preocupem com isso. Disso cuida Deus. O que vocês precisam fazer é pregar, serem revestidos e testemunhar de mim, pregar o evangelho, expandir o reino. Isso é o que importa, isso é que verdadeiramente tem valor. E às vezes conosco também se dá assim, o Espírito Santo precisa nos exortar, o Espírito Santo precisa nos sacudir, para que nós voltemos ao foco original, porque nós estamos dispersos com tantas coisas periféricas, irmãos. Não é que as outras coisas não tenham o seu valor, a sua importância, não é que não precisemos cuidar delas, mas é uma questão de prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você está lutando tanto por coisas, e elas não te estão sendo acrescentadas, porque o teu principal foco não é o reino de Deus, não é o que você busca como prioridade na sua vida, você sempre deixa para depois. Então outras coisas estão à frente, e você se esforça muito, e às vezes não consegue alcançá-las, como pensou um dia talvez. Agora eu quero então finalizar com este último ponto, essa última característica, que é a recompensa. Você sabe que a Bíblia, ela cria essa expectativa de recompensa para nós. Ela cria recompensa pelo nosso comprometimento com o Evangelho, em todos os sentidos. Recompensa pelo comprometimento da nossa própria edificação, da edificação pessoal, pelo processo de santificação. Recompensa pelos nossos investimentos, poderíamos dizer, financeiros. Porque o próprio Paulo diz lá na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9,
Quem muito planta, muito colhe. Ele está falando sobre dinheiro. Então a Bíblia, ela nos mantém informados de que existe recompensa pelos nossos esforços. E falando sobre esse processo expansivo da igreja, existe uma recompensa pelo nosso trabalho no Senhor, irmãos. A Bíblia deixa claro isso em tantos textos, as epístolas escritas durante esses 30 anos, durante este período, e depois dele, Paulo ainda escreve epístolas depois desse prazo e tal. Enfim, trazem este entendimento a nós, de que existe recompensa para o nosso trabalho, para aquilo que fazemos no Senhor. A certeza da recompensa, a certeza do galardão, precisa ser um agente motivador no seu coração. Você vai receber da mão do Senhor o galardão pelos seus esforços. Você vai ser lá no céu, então, naquele pódio de recompensa, galardoado. Vai ser ali uma pessoa que vai receber das mãos do Senhor o louvor pela sua dedicação. Que coisa maravilhosa! Você não quer entrar lá de mãos vazias. Não é que você vai perder a sua salvação, mas você vai perder algo precioso, quem sabe aquele dia, vendo outros que tiveram talvez menos recursos ou menos capacitações do que você, sendo galardoados, e você lá com as mãos vazias. Crie essa expectativa, ponha isso no seu coração, foque-se na recompensa. A recompensa da eternidade com Cristo deve mover o nosso coração a viver uma vida de temor, uma vida santa, uma vida prudente, a desenvolver a nossa carreira, mas também a recompensa que nos será dada pelos esforços que empreendemos aqui em prol do crescimento do reino, para ganhar uma alma para Jesus. Se esforce por isso, se dedique a isso, para fazer a sua congregação mais provida de recursos humanos, de talentos humanos. Doe os seus talentos, os seus dons para isso, e você vai ter uma recompensa nos céus. São muitos os versículos que falam sobre isso, mas eu quero deixar apenas um versículo sobre a recompensa, para que você entenda que haverá algo especial esperando você pelos seus esforços aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, assim escreve o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha só, firmeza, constância e abundância, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que maravilha! Naquele dia, eu não sei quanto a você, mas eu estou expectante do meu galardão, da minha recompensa. Que assim seja no teu coração também. Se esforce, se dedique um pouco mais. Observe estas características, que elas estejam atuando em tua vida, e você será capacitado como indivíduo ou até na coletividade a expandir grandemente o reino do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.